quarto ano. Hoje quem vai ficar com vocês é a professora Sara, tanto com a turma da manhã quanto com a turma da tarde. Eu quero que vocês peguem o livro de História. Na página 18, o conteúdo que nós vamos ver hoje é o tempo e a história. Mas que tempo é esse, professora Sara? É o tempo do relógio? As horas que a gente aprendeu? É o tempo de dormir? O tempo de ir para a escola? Que tempo é esse que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o tempo histórico. E o que seria tempo histórico? São os acontecimentos e experiências que fazem parte da história de um povo, de uma nação, né? É um fato que tenha marcado a história de um bairro, a história de uma cidade, de um país, ou que tenha marcado aí uma sociedade inteira. Além do tempo do relógio, né, as horas, os dias, né, que nós aprendemos desde o segundo ano, é um tempo incorporado, de alguma forma, aos documentos, né, aos fatos, aos registros. E, para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de 1950, de Vaz Lobo, a foto em preto e branco, uma foto antiga, que está mostrando aqui o transporte público, bem pequenininho aqui na frente, está escrito Ramos. Olhem como era o transporte público nos anos 50. E como ele é hoje, que vocês conhecem, o BRT, a transformação que ocorreu, né, em Vaz Lobo, que está próximo da realidade de vocês. O que nos permitiu fazer essa comparação de como era Vaz Lobo nos anos 50 e como ele é hoje? São as fontes históricas, esses registros, né, de moradores, enfim, que nos possibilitaram conhecer como era Vaz Lobo antes e ver como ele está agora. Para a gente avançar no tema de hoje, a gente precisa relembrar alguns conceitos que foram dados na última aula, que foram os fatos históricos, as fontes e os registros históricos. A história, ela não começa agora em 2020 ou há 10 anos atrás, quando vocês nasceram. A história começou há muito tempo atrás. Nós já estudamos a pré-história. E antes da pré-história também. A humanidade, né, existe uma história da humanidade. E existe um tempo, né, em que aconteceu várias transformações, uma evolução enorme, incrível. E é um conceito que vocês precisam ter bem esclarecido, digamos assim, para entender a história da humanidade, para entender tudo que já aconteceu ao longo do tempo, para a gente chegar aqui hoje. Existe toda uma história da escola, dos países, a história da escola no Brasil, como surgiu a escola no Brasil, para a gente chegar aqui hoje na nossa sala de aula, como ela é hoje. É importante entender tudo isso aí, galerinha. Agora, retomando os conceitos, o que seria o fato histórico? É um acontecimento, né, que ocorreu ao longo do tempo e que marcou um povo, uma nação, um bairro, marcou uma sociedade. Que fato histórico nós estamos podendo vivenciar hoje? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem qual é o momento, qual é o fato histórico que vocês estão visualizando, presenciando, passando por ele. Pois é a pandemia do coronavírus que nós estamos passando, é um fato histórico. Já é um fato que está marcando uma sociedade inteira, né? Uma pandemia, uma epidemia é algo que acontece
numa escala pequena. Agora, uma pandemia é algo que acontece em escala mundial. Vários países já foram afetados, como vocês devem estar acompanhando nas notícias, nos jornais. É um fato histórico. É algo que está marcando uma sociedade inteira. E o que nos permite conhecer, entender um fato histórico? São as fontes históricas. Fonte aqui, eu não estou falando de fonte de água. Eu estou falando de uma fonte histórica. São as evidências, os registros, né, que vão nos dar informação sobre aquele momento, sobre aquele fato, né, que ocorreu na história. Quais são os exemplos de fontes históricas? Eu quero ver quem está afiadinho aí, quem leu o livro, quem lembra dessa aula. Esses dias em casa vocês podem ter esquecido, né? Mas as fontes históricas são as fotografias, como nós acabamos de ver a fotografia de Vaz Lobo. Fotografias, jornais antigos, reportagens. Mas também a memória. Conversar com uma pessoa mais velha que viveu aquele fato também é uma fonte histórica. Fazer uma entrevista, né, o relato de uma pessoa que viveu aquele momento. Hoje vocês estão presenciando essa pandemia. Daqui a algumas gerações, há 20 anos, 30 anos, os filhos de vocês, os netos de vocês vão querer saber. Para as gerações futuras conhecerem o que aconteceu naquele determinado fato histórico, naquele determinado período da história, precisa de quê? De fontes históricas. Precisam se deixar guardadas as evidências, os registros, essas informações. As gerações futuras vão querer saber o que aconteceu naquele determinado fato histórico, naquele determinado tempo ou período. Vocês estarem presenciando essa pandemia agora, como eu estava falando, daqui a 20, 30 anos, quando os netos de vocês, os filhos de vocês perguntarem, vocês vão poder falar. Eu estive, eu vi, eu visualizei, eu lembro das notícias, eu lembro das fotos, eu lembro que minha professora deu aula pra gente por vídeo. Vamos pensar se há algumas gerações atrás, né, há uns 100 anos atrás, se isso era possível. Imagine que existiu uma pandemia há 100 anos atrás e não existia o WhatsApp, não existia internet. Como teria acontecido? Como teriam ficado as crianças sem ir à escola? Vamos pensar isso. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e depois eu vou trazer umas evidências, uns registros para vocês. Vamos aos registros históricos agora. Os registros históricos são os tipos de informação. Todo material, todo tipo de evidência que tenha informação que seja compreensível, legível. Vocês lembram que estudamos na sala os tipos de registros históricos? Documento, coleção, a tradição oral, objetos arqueológicos. A tradição oral é muito importante porque alguns povos não têm o costume de registrar em fotos, em livros, como nós temos. Que são quais sociedades? As sociedades indígenas, as sociedades africanas, não têm o mesmo costume que nós, ocidentais, registrar as informações. Então, a forma que essas sociedades utilizam para passar para as próximas gerações é a tradição oral, contando, os mais velhos contando para os mais novos o que já aconteceu naquele local, naquele povo. E é uma forma também de registrar, né, de conservar a memória.
A linha do tempo, na nossa última aula, eu coloquei no quadro um exemplo de linha do tempo. Eu trouxe aqui uma imagem da linha do tempo da escola, da história da escola no Brasil. Desde 1500, olha, 1549, até 1808. Esse modelo aqui é só para vocês visualizarem como se constrói uma linha do tempo. Se formos parar para pensar na história da educação, da escola no Brasil, esses aqui estão registrados aqui os eventos mais importantes, os momentos mais marcantes. Quando ela iniciou, todos os momentos que ela passou. E eu trouxe um modelo aqui em branco, porque eu quero que vocês construam na atividade que eu compartilhei com vocês, a linha do tempo da vida de vocês. Desde o nascimento até os momentos mais importantes até chegar hoje. Se vocês quiserem que eu compartilhe uma linha do tempo minha com vocês no nosso próximo encontro, coloca aí a hashtag aqui embaixo nos comentários. Faz aí, tia! Eu trouxe também outros momentos da história, outros fatos históricos que se relacionam com a pandemia que nós estamos vendo hoje, que são a peste negra e a gripe espanhola. Foram outras pandemias, ou seja, doenças que atingiram uma escala mundial, né? Afetaram vários países, que se parecem bastante com o que nós estamos vendo hoje, mesmo com as suas diferenças. A peste negra, ela foi uma doença que era causada pela pulga. Imagine que, há muito tempo atrás, não existia esgoto, não existia... Vamos relembrar os conteúdos, né, do ano passado, sobre infraestrutura, saneamento básico, esgoto. Não existia isso há muito tempo atrás. Então, a saúde ela era muito mais precária. Vamos pensar no lixo. Hoje nós temos a coleta de lixo, caminhão de lixo passando. Existia isso há 500 anos atrás, por exemplo? Não. Então, era muito mais fácil disseminar uma doença. A gripe espanhola também foi uma outra doença, uma outra pandemia, né, que se espalhou aí por vários países. Qual era o meio de transporte que nós tínhamos antigamente? Eram os navios, né? Então, o navio passava de país em país e quando as pessoas desembarcavam, deixavam a doença. Essa foi uma medida restritiva em 1908, aqui no Rio de Janeiro. Olhem os conselhos que foram dados ao povo. Prestem atenção. Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. O doente, ao sentir os primeiros sintomas, deve ir para a cama, fazer repouso. As pessoas idosas devem aplicar com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje já existiu, já aconteceu em outros momentos da história. Por isso é muito importante ter essa noção de tempo histórico. Alguns eventos, alguns fatos históricos vão se repetir, vão acontecer novamente. E você revisitar esses fatos que aconteceram em outras épocas vai nos dar informação para entender o que está acontecendo agora. Eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem como as crianças deviam ter ficado dentro de casa na quarentena há pouco mais de 100 anos atrás. Não existia o WhatsApp, não existia o telefone, não existia o YouTube, as redes sociais que estamos acostumados a usar. Hoje, vocês estão tendo o privilégio, digamos assim, de ter aulas dentro de casa, né? Ter acesso à professora pelo telefone, tirar as dúvidas, assistir os vídeos com as aulas.
Há mais de 100 anos atrás, as crianças não tiveram essa oportunidade, porque não existia a tecnologia que nós temos agora. Então, vamos parar para pensar um pouquinho o que as crianças deviam estar fazendo dentro de casa naquela época. Como elas deveriam estar estudando? Vamos imaginar um pouco como era há 100 anos atrás? Aqui eu trouxe mais uma notícia, uma evidência daquela época. Eu quero que vocês pensem que tipo de fonte histórica é essa daqui. É uma fotografia? É um documento? O que é? Muito bem, quem respondeu que é uma notícia de um jornal antigo. Os jornais antigos, eles contêm informações. É importante ter registro, né, das notícias, de como as notícias circulavam antigamente. Essa aqui é a notícia que saiu no jornal quando o navio chegou aqui no Rio de Janeiro com as primeiras passageiras, né, que estavam adoentadas. O Demerara. O Demerara foi o navio que chegou no Rio de Janeiro. Ele passou por vários países, fez escala em Lisboa, até chegar aqui no Rio de Janeiro, com 2 passageiras que se encontravam adoentadas. Essas 2 passageiras estavam com a gripe e contaminaram, né, tanto a embarcação, né, contaminando aí a população toda, e rapidamente a doença foi se alastrando. Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Quero que vocês leiam o livro, leiam o capítulo. As dúvidas que surgirem, a gente vai tirar nos grupos no WhatsApp. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Ativem o sininho para receber as notificações e acompanharem aí direitinho as postagens que a escola for fazendo no canal. E até mais, galerinha!